na Rádio Portuense, com o programa com assuntos e convidados que fazem parar. Pausa, um momento necessário. Radioportuense.com, a emissão online da Voz da Invicta. Muito boa tarde, estimados ouvintes da Rádio Portuense. Sejam bem-vindos ao programa Pausa. O convidado desta semana é o professor Dr. Albino Gomes. Viva, seu professor, como está? Olá, boa tarde, obrigado. Está tudo bem consigo também? Bem-haja, sim senhor, é um gosto tê-lo no programa Pausa. O gosto é todo meu. O abuso sexual a crianças é um problema complexo e uma realidade, portanto, com uma prevalência elevada. Sim, é verdade. Os nossos números, estou a falar agora de números oficiais, não de especulação, e dizem-nos que 4 crianças por dia são vítimas de abuso sexual em Portugal. O que é uma situação de veras preocupante. Bastava só uma criança fazer parte destes números para já ser preocupante, quanto mais quando falamos de 4 casos por dia. Que é um número representativo. O abuso sexual a crianças habitualmente ocorre no seio familiar, portanto, sobretudo a nível, portanto, do contexto interno na família. Sim, sem dúvida. Aliás, o abuso sexual de crianças faz parte, é mais um dos tipos de maus tratos em crianças que nós temos. E aquilo que também, mais uma vez, a nossa realidade em Portugal nos demonstra é que cerca de 60% a 65% dos agressores estão dentro de casa. Nós normalmente ensinamos as nossas crianças, e muito bem, para não falarmos com estranhos. Mas aquilo que eu devo dizer é que os estranhos a estas crianças representam cerca de 3% dos agressores, sendo que o agressor está dentro de casa. E tem uma característica muito específica este agressor, porque tem que ter acesso, em primeiro lugar, à criança. Em segundo lugar, o abuso sexual dá-se numa situação de conquista e de sedução perante a criança. Por isso não é fácil que seja um agressor estranho à criança, porque de alguma forma vai ter que se aproximar dela. E às vezes usar estratégias pensando na sua vulnerabilidade. Por exemplo, crianças que têm carências de brinquedos, carências, por exemplo, de roupa, é um motivo para aquele agressor aproximar-se e, em troca desses favores e desses presentes, a criança acaba por ser seduzida e envolvida neste esquema. O ambiente familiar em muito interfere, portanto, neste aumento dos abusos? Claro que sim, estes abusos acontecem muito em famílias destruturadas e também algumas crianças estão mais vulneráveis para acontecer este abuso, por exemplo, o incesto. Dentro dos abusos sexuais de crianças, nós temos cerca de 37% de incesto em Portugal. E estas crianças ficam em risco quando, por exemplo, a sua mãe morre. E esta criança assume não só o papel de mãe do ponto de vista de cuidar da casa, mas muitas vezes também de se deitar na cama do seu pai. E estas crianças são sempre aquelas que não são identificadas e reconhecidas adequadamente. E por isso eu digo sempre que o abuso sexual dentro de uma família reforça a ideia de uma falta de estruturação familiar. Então seria certo dizer que a maior parte das vezes as crianças são vítimas de quem confiam, de pessoas, portanto, que elas próprias confiam. Sempre, sempre, doutora Cláudia. Porque se formos ver, são os pais biológicos os principais agressores e os segundos principais agressores são aquelas pessoas relacionadas com aquilo que devia ser a confiança. Treinadores de futebol, nos grupos dos escoteiros, professores de outras áreas que têm fácil acesso à criança e que a criança acaba por ter confiança nessa pessoa, porque encara essa pessoa ou como sendo alguém que vai ser responsável por ensinar pela sua educação, pelo seu treino, e essas pessoas usam essa vulnerabilidade de parte da criança para abusar delas. É muito difícil a criança falar, portanto, ela contar a alguém sobre o sucedido?
As crianças raramente falam sobre o que aconteceu. Em primeiro lugar, dependendo da idade, porque até determinada idade, e se nós pensarmos, por exemplo, até aos 6, 7 anos, dos 0 aos 6, 7 anos, dificilmente a criança vai perceber o que é um abuso sexual. Porque o contexto sexual não lhe foi apresentado de uma forma de educação sexual. E, como tal, a criança, para ela, não há nada de errado naquele relacionamento. Até porque estes abusadores, muitas vezes, recorrem a estratégias como, por exemplo, tu és a minha princesa. E, ora bem, as crianças com as idades tenras, de 3, 4 anos, estão muito convencidas dos príncipes e das princesas, e ao dizer isto é a melhor forma de conquistar aquela criança. E muitas vezes estas crianças só denunciam e só falam destes casos quando são adolescentes, já numa fase quase adulta, ou quando são mesmo adultos e que são maiores de idade e que já têm, entre aspas, autorização para denunciar sem ter que serem acompanhadas por um maior de idade. E é nessas alturas que elas percebem que há algo de errado que aconteceu com elas durante a infância, mas que durante esse período da infância elas não encaravam isto como sendo algo errado. Por isso elas têm muita dificuldade em denunciar, em afirmar aquilo que se passou. Na sequência daquilo que o Sr. Professor está a apresentar, portanto, o facto de não reconhecerem o abuso, porque são bastante pequenas, mas existe também a situação de, por exemplo, numa deficiência, uma criança com uma deficiência, portanto, que não reconhece muito bem esta questão como abuso. Sim, essas são as crianças também mais vulneráveis. São as crianças que tenham deficiência ou seja deficiência cognitiva, deficiência mental, também são as mais procuradas pelos agressores. Porquê? Porque teoricamente os agressores entendem que elas não vão conseguir expressar, não vão conseguir reconhecer o abuso e depois será também difícil retirar a informação. Dá um trabalho muito grande do ponto de vista pericial recolher esta história. Mas sim, de facto, estas crianças são aquelas que estão em maior risco, aquelas que são muito mais vulneráveis ao abuso sexual e, no fundo, aquelas que depois as histórias são mais difíceis de recolher e também os exames físicos mais difíceis de serem elaborados. De forma aqui a esclarecermos também os nossos ouvintes, como identificar uma criança abusada sexualmente? Não é fácil. E não é fácil porque muitas vezes são as alterações de comportamento é que podem ser os sinais de alerta. E aqui os professores e os educadores têm um papel primordial, porque são eles que acompanham o desenvolvimento destas crianças e são eles que acompanham o dia-a-dia destas crianças. Mas, normalmente, crianças que possam apresentar insónias, alterações de humor importantes, irritabilidade, déficits de aprendizagem repentinos. Até determinada altura, a criança tinha um bom aproveitamento escolar, de repente, começa a ficar com alterações desse comportamento. E o próprio isolamento da criança. Depois, existem a parte mais física, que pode aparecer, claro, situações de hemorragia na região genital, pode aparecer doenças sexualmente transmissíveis, pode aparecer eritemas vaginais e anais que podem ser altamente indiciadores. Mas, essencialmente, nas crianças, o diagnóstico é feito sobre o seu comportamento psicológico, cognitivo e sobre o seu isolamento e as suas alterações de hábitos que ela não tinha. Certamente que os nossos ouvintes querem também saber como é que podem ajudar a proteger os seus filhos destes abusos infantis. Bem, então, à partida, um dos primeiros passos é a educação da criança. A educação esta nas áreas sexuais. E desde os 3, 4 anos que se deve ensinar às crianças que existem partes privadas do seu corpo que só devem ser tocadas por si. E se alguém tocar, que elas imediatamente devem informar os seus pais. E isto é um hábito que nós devemos habituar as nossas crianças, ensiná-las porque são meios de proteção. E desde também cedo começar a explicar o que é o respeito, o que é o conceito de respeitar o outro
e também alguns conceitos sexuais conforme se vai crescendo. Nós temos muita falta de educação sexual nos nossos jovens e muitos deles, aquilo que aprendem do ponto de vista sexual é o que vão pesquisar e muitas vezes recorrem até a pornografia porque acham que é esse o seu mecanismo. Do ponto de vista de pais, tem que haver uma grande abertura e uma grande comunicação com os seus filhos. Como eu disse, primeiro começar logo com as partes privadas do corpo, depois explicar a evolução normal do menino e de uma menina do ponto de vista depois para a adolescência e ter sempre uma proximidade muito grande para permitir que as crianças, se acontecer algo de errado, que fora do ambiente familiar, possam comunicar. E nós, nesse aspecto, falhamos muito enquanto sociedade e enquanto pais. Quais as consequências dos abusos nas crianças? São consequências com uma gravidade muito grande no futuro da criança. Até determinada altura, a criança pode não conseguir identificar que é vítima de abuso sexual. Mas depois que reconhece e que percebe que algo de errado aconteceu e que depois tem a consciência que foi abusada sexualmente na sua infância, as implicações são muito graves do ponto de vista psiquiátrico e psicológico. Muitas vezes são crianças que depois ficam com aquilo que nós chamamos o stress pós-traumático de uma situação de abuso e que depois poderão ter problemas psicológicos que vão afetar o seu desenvolvimento enquanto pessoas, o seu desenvolvimento psicológico enquanto adultos, vão ter situações também do ponto de vista físico alteradas. Vou-lhe dizer, por exemplo, que uma criança que quanto mais cedo começar os abusos, maior ou menor vai ser o desenvolvimento do cérebro. O cérebro muitas vezes pode ficar reduzido no seu tamanho e também nas suas sinapses e nas suas conversões de funções, e são pessoas que efetivamente vão ter processos traumáticos gravíssimos que vai perdurar durante a sua fase adulta, e muitas vezes aquilo que nós hoje percebemos é que há idosos que foram abusados enquanto crianças e que nunca conseguiram ultrapassar essa situação. No caso específico dos abusos a nível da internet, as crianças são o maior risco? Sim, sem dúvida, porque hoje existem uns quantos predadores que a forma como eles atuam, através de entrar nas redes sociais e muitas vezes até utilizando as salas de gamings, onde os jovens trocam informações sobre jogos, e eles passam-se por também serem jovens da mesma idade daquela criança, e o seu objetivo primeiro começa com a sedução e depois conseguir, por exemplo, fotografias, fotos em contexto sexual, e depois acabam, assim que as têm, acabam por chantagear essa criança no sentido de depois fazer aquilo que eles querem. E as crianças, quanto a mim, existe uma idade... não é de uma forma inocente que algumas redes sociais exigem um mínimo de idade para se poder criar uma conta. E eu também sou apologista disso. Eu penso que os pais devem vigiar as redes sociais e que, por exemplo, uma criança até aos 13 anos nem deveria ter acesso às redes sociais. Porque a colocação do perigo hoje das redes sociais é tão grande que essa criança ainda não tem competências para se defender, embora eles com 10, 11, 12, 13 anos achem que já sabem tudo e que se podem defender destes predadores. Não é verdade. São vulneráveis, são suscetíveis a isto acontecer, e cada vez mais estas situações são marcadas e temos que pensar nessa situação. Sabemos que denunciar um crime não é fácil. As pessoas denunciam? Não denunciam. E não denunciam por isto, porque para já é um crime cometido dentro de casa. Sendo um crime cometido dentro de casa pelos pais biológicos, e eu falo nos pais biológicos porque também muitas vezes cria-se aquela ideia que padrastos e madrastas são os principais agressores. E não é verdade. Representam cerca de 6% dos agressores. E sendo um crime cometido dentro de casa, claro que ninguém vai falar sobre aquilo que acontece dentro de casa. E aqui quem denuncia a maior parte dos crimes sexuais
é precisamente os professores ou outras pessoas fora do contexto familiar que percebem que algo de estranho está a acontecer com aquela criança e pedem ou denunciam para que se investigue. Raramente alguém dentro de casa vai denunciar quando o agressor está dentro de casa. Há uma situação que acontece mais do que aquilo que é desejável, porque, como eu disse, cerca de 37% a 38% do abuso sexual é incesto. São meninas que viveram dentro do incesto, sendo abusadas sexualmente pelos seus, eu não digo pais, o seu progenitor, e que depois, quando atingem a maioridade, vêm denunciar essas situações. E depois, quando se investiga, houve-se algumas declarações que são, no mínimo, perturbadoras, como, por exemplo, depois as mães dizerem então, mas se o pai foi o pai que a fez, porque quem é que haveria de ser o primeiro homem dela? Um estranho? Ou então dizer, se o pai se deitava com ela, já não se deitava comigo. E isto pode ser muito difícil de entender, e é difícil de entender, mas que eu chamo a atenção de que hoje, no dia de hoje e no ano de hoje, continua a haver incesto em Portugal que é muitas vezes escondido e não é denunciado. Neste último minuto que nos resta, a pandemia aumentou o risco de abusos? A pandemia aumentou tudo o que diz respeito à violência interpessoal. Nós ainda não temos os verdadeiros números em Portugal, mas não podemos ficar fora daquilo que são os outros países, e nos outros países aumentou entre 40% a 50%. Basta pensarmos se é um crime cometido dentro de casa e se durante o período do confinamento as pessoas viveram 24 horas sobre 24 horas juntas, houve a grande oportunidade dos agressores continuarem a agredir as suas vítimas e a perpetuar os seus crimes. Professor Dr. Albino Gomes, bem-aja pela maravilhosa experiência que partilhou e também de forma a esclarecer os ouvintes que nos escutaram sobre o tema, porque todos nós temos sempre várias dúvidas sobre esta questão. Bem-aja. Muito obrigado, doutora Cláudia. Quanto a nós, estimados ouvintes, até para a semana. Temos encontro marcado, quinta-feira, às 18 horas. Radioportuense.com, a emissão online da Voz da Invicta.